Olá pessoas do YouTube, aqui é o Lord Fix, trazendo para vocês um reboot da minha série do que aconteceria caso Izuku Midoriya tivesse um Unitrix. Capítulo 1. Nossa história começa normalmente, com o médico contando a Izuku que ele não poderia ser um herói sem individualidade, como a maioria dos universos alternativos que se vê por aí. Se passam anos, Izuku sofre bullying, ganhando o apelido de Deku, vocês sabem como é a história. Certo dia, Izuku, agora com seus 14 anos, decidiu dar uma volta para desestressar, e acaba vendo uma estrela cadente e acaba pedindo por alguma coisa que o ajude a se tornar um herói. O que nosso herói não esperava é que a suposta estrela cadente viria em sua direção, e acabaria colidindo em uma árvore próxima a ele. Chegando mais perto, Izuku percebe que não se trata de um cometa, mas sim de uma cápsula metálica, a qual se abriria no momento que ele chegasse perto, revelando uma espécie de relógio esquisito. O objeto salta da cápsula e acaba grudando no pulso do garoto de cabelos verdes, o qual entra em pânico e tenta tirar o relógio de seu pulso, apenas para perceber que não sai, não importa o que ele tente. Depois de uns minutos, Izuku veria silhuetas no visor do relógio, e uma parte se levantando. Sendo curioso, Izuku pressiona o botão, percebendo que seu corpo agora estava em chamas, entrando em pânico por um breve momento, até perceber que não estava sentindo dor alguma, e se acalmando. Depois de uns 10 minutos, Izuku volta ao normal, e, ao perceber o quão tarde era, decide voltar para casa. Após mais ou menos meia hora, Izuku chega em casa e conta a sua mãe o que ocorreu. Inko, sem acreditar, pede para Izuku mostrar. O que Izuku faz, dessa vez, se transformando em um ser alto e reptiliano. Inko então vendo que Izuku tem um dispositivo que o transforma em seres alienígenas, decide deixá-lo ser um herói. Para isso, Izuku começa a fazer aulas de artes marciais, para aprender a se defender, pois percebe que não pode estar o tempo todo transformado. Se passam cerca de 2 meses, Izuku consegue ter uma boa noção de que cada um de seus 10 aliens faz. Falando nisso, são eles: Chama, Enormossauro, Choque Rochoso, Massa Cinzenta, Ultra T, Enxurrada, Eco, Cipó Selvagem, XLR8 e Fantasmático. Também chega o dia em que Katsuki Bakugo, basicamente diz a Izuku para se jogar do telhado e rezar para que na próxima vida, ele tivesse alguma individualidade. O que Bakugo não esperava, é que nesse universo, Izuku filmou tudo o que ele disse, foi para casa, mas sem antes o incidente do vilão de lodo acontecer. Nesse universo, eu o vejo ocorrendo da mesma forma que o canônico, até o resgate de Bakugo. Aqui Izuku se transforma em enxurrada, e manipula a água presente no corpo do vilão de lodo fazendo-o soltar Bakugo. Isso dá tempo bastante para All Might agir e usar um Detroit Smash no vilão, e o recapturar. Izuku corre para casa então, mas All Might o segue, e depois de um tempo, Izuku se destransforma, e All Might o questiona sobre a sua falta de individualidade. Izuku, não vendo escolha, decide contar a verdade sobre o relógio. Então All Might conta a história do All for One e One for All, e então oferece a Izuku essa individualidade. Izuku pensa por alguns instantes e aceita a oferta, contanto que seja contado à mãe de Midoriya sobre isso. Ambos concordam, contam tudo a Inko Midoriya, a qual estaria chocada e faria All Might prometer proteger Izuku sempre que possível. Se passam uns 8 meses e Izuku terminou de limpar o parque municipal da praia de Takoba e colapsa, acordando nos braços de All Might, o qual dá o One for All para Midoriya, com Inko estando presente. Se passam algumas horas e Izuku sente o poder fluir pelo seu corpo e esmaga uma pilha de lixo, quebrando o braço no processo. Midoriya é levado para a UA e tratado pela Recovery Girl. Mais 2 meses se passam e Izuku aprende a controlar melhor o One for All, chegando a controlar 25% sem quebrar os ossos. Ah, um detalhe que esqueci, é que o Unitrix nesse universo dá ao usuário força, regeneração e agilidade acima da média, só para dar um pouco de poder a ele enquanto está em sua forma original. Dessa vez, Izuku não tropeça no chão enquanto anda, e consegue ter uma breve conversa com uma garota loira, que se apresenta como Melissa Shield, e ambos se desejam boa sorte nos exames. Os exames teóricos, o Izuku foi bem, como no original, mas não é para isso que vocês estão aqui, não é? Vocês querem saber como Izuku foi no prático, e eu respondo. Ele arrasou. Assim que o portão abriu, ele se transformou em XLR8 e correu.
utilizando o One for All para ir mais rápido e derrotou vários robôs. Quanto à situação do robô que valia 0 pontos, Izuku simplesmente o possui com o Ultra T, salvando a vida de uma garota, que depois é apresentada como Oshako Uraraka. Passa-se uma semana, e os resultados chegam com Izuku em primeiro lugar, logo atrás Melissa Shield, e depois Katsuki Bakugo. Chega o primeiro dia, e Uraraka reconhece Izuku como o primeiro lugar. Izuku vai direto se sentar pois notou a presença do professor na sala, e convida Uraraka a fazer o mesmo. Ambos vão e se sentam ao lado de Melissa. Uns minutos se passam, e o professor se revela, se identificando como Shota Aizawa, ou Erazeriad, como é seu nome de herói. Ele pede para se vestirem para um teste de apreensão de individualidades. Como aqui o Mineta não passou, não há nenhum pervertido para olhar pelo buraco. Ao invés disso, Izuku decide cobrir com o armário, pedindo ajuda de Kirishima, que acha a atitude de Midoriya bem máscula. Depois de uns 3 minutos todos chegam ao exame. Após Aizawa explicar o exame, muitos o acham injusto. Mas Izuku aqui dá o discurso de que o dever de um herói é combater injustiças, citando exemplos como desastres naturais, assassinatos, discriminação por conta da individualidade ou falta de uma, entre outros. Como Izuku foi o primeiro lugar, para a raiva de Bakugo, que demanda uma explicação de como um perdedor que nem o Deku conseguiu superá-lo, ele foi o primeiro a arremessar a bola, rezando para dar certo e se transformar em Enormossauro. Mas infelizmente ele ao invés disso se transforma em enxurrada. Então o garoto transformado tem uma ideia, jogar a bola utilizando o One for All, e depois dar um boost nela utilizando-se de um jato de água. E é exatamente isso que ele faz, chegando a uma distância de 1 km. Melissa é a segunda a fazer o teste e cria um canhão metálico que sai do seu braço e coloca a bola dentro, e ao lançar, chega a uma distância de 800 metros. Katsuki lança a bola, impulsionando-a como explosão, atingindo a marca de 705 metros e 50 centímetros. Na corrida, Izuku facilmente supera Tenya Ida fazendo 100 metros em 29 centésimos de segundo utilizando o XLR8 com o One for All em 25%, enquanto Ida fez meros 3 segundos e 43 centésimos. No salto em distância, Izuku, sem se transformar, chegou a 75 metros de distância, utilizando o One for All. Nos outros testes, Izuku foi bem de um modo geral, ficando no total em segundo lugar, apenas atrás de Momo e Aoyorozu, que com sua criatividade conseguiu superar todos na maioria dos testes. Chegando a hora das apresentações, tudo vai como no universo canônico, exceto que Mineta não está, e na vez de Midoriya ele fala que suas individualidades são aprimoramento de corpo e transformação, e dá uma breve explicada sobre cada uma delas. Já a individualidade de Melissa Shield aqui nesse universo é Nanites, explicando que seu corpo é capaz de produzir máquinas microscópicas que podem se transformar em construtos que são parte de seu corpo. Sim, eu dei a ela os nanites do mutante Rex porque sim, Tenya, Izuku, Melissa e Oshako decidem ir para casa, e Oshako pergunta o porquê de Bakugo chamar Izuku de Deku, e Midoriya explica que é porque significa inútil, já que ele não teve individualidade a maior parte da vida, tendo ganhado suas individualidades apenas recentemente. Melissa se identifica e diz que com ela foi a mesma coisa, só não sofreu a discriminação por não ter individualidade na ilha e, dado que a maior parte de seus habitantes não tem individualidade. Izuku diz que fica feliz por ela não ter passado por isso. Assim se forma um quarteto de amigos. Acho que vou deixar por aqui o vídeo de hoje. Até a próxima, falou!